pessoal, e finalmente chegando na aula 2 aqui do nosso formulário da HTML e CSS. Na aula anterior, se você chegou de paraquedas aqui, nós montamos todo o formulário com HTML e CSS, as animações, ele ficou bem bacana. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer a parte da validação de campos. Então se você não assistiu a aula 1, eu super indico, mas se você não quer assistir de jeito nenhum, você já domina HTML, você já domina CSS, não tem problema, vem cá que eu vou ensinar para vocês como fazer e como desmembrar essa validação com JavaScript. Muito bem, então para a gente construir a validação desse formulário é muito simples. Primeiro que a gente tem que ter um formulário, né? Então esse formulário a gente já fez a construção dele na aula anterior, então eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, caso você não tenha feito esse formulário e queira fazer, porque ficou um layout bem legal e também é legal seguir esse mesmo padrão aqui da HTML e CSS que a gente construiu. Mas caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo e não tenha construído esse formulário, tenha outros formulários por aí, outros projetos e queira aplicar essa validação no seu formulário, também vai valer, pois a lógica vai ser a mesma independente do formulário, ok? Então qual que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Aqui nesse meu form, eu vou colocar um ID nele, form, beleza? Aqui vai ser só para mim conseguir pegar ele de forma mais fácil depois ali com JavaScript. Então adicionei esse ID aqui para o formulário e também todos os inputs que eu queira aplicar uma validação, eu vou aplicar uma nova classe chamada required. Então aqui nesse input do nome, aqui eu tenho essa classe inputs e eu vou querer ter outra classe aqui, ó, required, ok? Então esse input vai ser requerido, o e-mail também vai ser requerido, então adicionei o required. Aqui também para senha. E esse aqui também para senhas devem ser compatíveis. Show de bola! Então eu adicionei essa classe required para esses quatro inputs. E agora, tendo essas classes, tendo esse ID aqui para o formulário, nós podemos partir para o nosso script. Então eu vou abrir minhas tags script logo após aqui o meu body, ok? E aqui dentro, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o formulário, depois eu vou pegar os campos, depois eu vou pegar todos os textinhos, esses spams aqui, ó. Por exemplo, senhas devem ser compatíveis, ou digite uma senha com no mínimo 8 caracteres, digite um e-mail válido, o nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então, primeiro eu pego o formulário, depois eu pego todos os campos que tem aquelas classes required, depois eu pego esses spams, depois eu preciso criar uma nova variável para o regex ali do e-mail, né, para fazer a validação se o e-mail realmente é o e-mail ou não. Então, eu vou criar uma nova variável const form, então ela vai pegar lá no meu documento, né? Então document.getElementById. Onde que está meu formulário e qual que é o ID dele? O meu formulário está aqui em cima e o seu ID é form, que a gente acabou de adicionar. Então eu vou lá no documento, então document, eu vou pegar o elemento que tem o ID form. Muito bem, já pegamos o formulário. Agora eu vou pegar todos os campos, então campos onde a sua classe, onde esses campos tem uma classe chamada required, que a gente acabou de adicionar. Então eu vou no documento, eu vou pegar com, pode ser um char selector all, eu acho, né? Então char selector all, pois com esse char selector all, ele vai pegar todos os elementos que tenham a classe required, então eu tenho que colocar um pontinho para saber que eu estou me referindo a uma classe, ok? Depois, então como eu já comentei, nós vamos pegar os nossos spans. E como é que eu vou pegar esses spans aqui, ó? Vamos ver o que ele tem de igual. Spam aqui, aqui, aqui. Vejam que eles possuem a mesma classe spam required. Então eu vou pegar também com o char selector all. Então vou lá no documento, .char selector all. Cadê? Char selector all. Show de bola. Então eu vou pegar todos os elementos que tem uma classe spam required, que é exatamente todos os meus spams, ok? Só vou começar a alinhar aqui para dar um padrãozinho visual, fica bem melhor, né? E logo após eu vou colar esse e-mail regex. O que é isso, Gustavo? Com todos esses caracteres aqui, isso aqui eu já peguei pronto, na verdade, da internet, pois esse é um regex que consegue validar para ver se o e-mail possui um arroba, possui uma pontuação, possui bem certinho, para ver se existe a estrutura de um e-mail, para validar se realmente é um e-mail ou não, ok? Muito bem, e agora nós já temos todos os elementos necessários para realizar a validação desse nosso formulário. O que eu vou começar fazendo? Eu vou começar fazendo a validação do nome, ok? Então, a validação desse nosso primeiro campo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova função chamada nameValidate. Então, eu vou estar validando o nome, que é o nosso campinho ali. Criei a estrutura aqui da função. E se vocês forem visualizar a mensagem que nós temos aqui no nome, ó,
é exatamente nome deve ter no mínimo 3 caracteres, ok? Então eu sei que para fazer a validação, esse meu nome precisa ter no mínimo 3 caracteres, ok? Então eu vou fazer uma condição aqui, ó, if campos, pois eu estou pegando esses campos aqui, todos os campos que possuem esse required, ok? E qual que é o primeiro campo que possui esse required? É exatamente o input aqui do nosso nome. Então ele possui o required e eu sei que ele é o primeiro input, ou seja, ele é o 0 de um array. Então eu vou aqui nos campos, no e-mail validate, eu quero pegar o 0, ok? E eu quero pegar o seu valor. Então pegando o valor, eu consigo pegar também o tamanho, onde o tamanho for menor que 3. Se o tamanho for menor que 3, eu vou estar aplicando um erro. Caso contrário, esse meu nome foi validado com sucesso e ele está correto. Então vamos adicionando no console.log por enquanto. Então console.log nome deve ter 3 caracteres. Ok, muito bem. Caso contrário, né? Então eu vou colocar aqui um else. Show de bola, console.log validado o nome. Muito bem, vamos testar isso aqui. Eu vou abrir aqui o inspecionar, vou abrir meu console, vou trazer um pouquinho para o lado, aqui no console, vou limpar ele. E agora, quando eu começar a digitar qualquer coisa aqui dentro, por que não aconteceu nada, Gustavo? Pois ninguém está chamando essa minha função nameValidate. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima, no meu input, nesse input aqui do meu nome, eu vou fazer o seguinte. onInput, então toda vez que eu digitar alguma coisa ali dentro, eu quero que ele chame exatamente essa minha função nameValidate, ok? Então toda vez que eu digitar alguma coisa ali dentro, ele vai chamar esse nameValidate para conseguir realizar essa validação. Agora sim, toda vez que eu digitar alguma coisa ali dentro, por exemplo, Gu, olha só, o nome deve ter 3 caracteres. Então, agora tem 2, agora tem 3, então ele validou o nome, ó, validado o nome. Então eu já sei que a validação do nosso nome está funcionando corretamente e é só fazer basicamente, né, esse mesmo fluxo aqui para o resto dos nossos campos que são requeridos, que é o e-mail, a senha e repita a sua senha. Só que isso não acaba por aqui, né? A validação ela não vai ser adicionada aqui no console log. Então a gente precisa aplicar uma borda vermelha e precisa mostrar aquele textinho aqui, ó. Nome deve ter no mínimo 3 caracteres, assim como nós temos no projeto que eu mostrei para vocês na aula anterior, que inclusive eu vou abrir aqui para vocês darem uma conferida. Então, se eu digitar, olha o que acontece. Aplicou a borda vermelha e mostrou aqui a validação. Nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Aqui a mesma coisa acontece com o e-mail, ó. Digite um e-mail válido. Se eu começar a digitar uma senha, digite uma senha com no mínimo 8 caracteres. Então eu vou digitar aqui, ó, Gustavo123. E, consequentemente, repita a sua senha e as senhas devem ser compatíveis. Consequentemente, a senha tem que ser Gustavo123. Muito bem, validou. Mas se eu colocar um 4, vejam que as senhas já não são mais compatíveis. Por isso que ele mostra aquela mensagem ali que as senhas devem ser compatíveis, ok? Então a gente tem que fazer exatamente esse mesmo tratamento aqui nesse nosso formulário. E é algo que não é tão difícil assim. Porque agora já está funcionando essa parte da validação. Nós só temos que aplicar essa borda vermelha e mostrar essa mensagem. Então, para aproveitar aqui, eu já vou fechar esse console log, que a gente não vai mais precisar dele. E eu vou criar uma nova função aqui, que ela vai nos ajudar bastante. Eu vou até deixar ela um pouco mais para cima aqui, ó, function. E essa função vai se chamar setError. E para que ela vai funcionar? Eu vou estar recebendo um parâmetro chamado index. Então, toda vez que eu chamar esse setError, eu vou passar qual que é o index. Nesse caso aqui do nome é o index 0, ok? Então, aqui, ó, nome deve ter 3 caracteres. Eu já vou chamar esse setError e vou passar o 0 ali para ele. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou adicionar aqui um alerta. Então, alert index. Eu vou mostrar um index, beleza? Então, se eu digitar qualquer coisa aqui dentro, mostrou ali o 0, muito bem, que é o que essa função setError está recebendo. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu quero setar uma borda vermelha para o campo. Então, eu sei que o campo é exatamente o 0, então eu consigo pegar ele em campos index.style.border igual a... Eu quero que seja uma borda de 1 pixel, pode ser sólida e que tenha uma cor vermelha. Então, 1 pixel solid. E qual que é a cor vermelha? Eu tenho exatamente um hexadecimal ali que eu vou colar aqui para vocês, que é esse hexadecimal aqui. Então, se eu for digitando aqui dentro, olha só, adicionou com sucesso aquela bordinha. Até eu acho que pode ser 2 pixels. Vamos ver se fica um pouquinho melhor.
Digitei, agora sim, tá ficando muito legal. Vejo que simples, né? E por que eu criei essa função setError? Porque senão a gente ia ter que repetir muitos códigos, pois eu vou ter que adicionar uma borda quando eu for validar o e-mail, vou ter que adicionar uma borda quando for validar a senha, e também eu repito a sua senha. Assim eu consigo criar uma nova função, setError, que toda vez que eu chamar ela e passar o seu índice, nesse caso do nome é 0, do e-mail é 1, aqui da senha é 2, esse aqui é 3. Então eu chamando a função e passando o índice já adiciona com sucesso ali a bordinha vermelha. E agora a segunda coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é mostrar aquelas mensagenzinhas ali de erro, né? Então da validação, como um nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então como a gente consegue ver aqui na parte dos estilos, os nossos spams, eles possuem um display none, ok? Então, como que eu faço para mostrar eles? Eu vou lá nos meus spams agora, na verdade. Então, spams, eu estou recebendo pelo index, eu vou no style, eu vou no display, e ao invés de ser um display none para desaparecer, eu quero aplicar um display block para mostrar, ok? Então, quando digitar com alguma coisa aqui dentro, vejam só, o nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Então, já está mostrando corretamente, e até a gente pode ajustar esse estilo aqui desse spam. Então, aqui em spam required, eu vou colocar um font size para ele. Pode ser um font size mesmo, deixa eu ver. Pode ser 12 pixels mesmo, então aplicamos aqui 12 pixels, vejo que já fica bem melhor de visualizar. E também a gente pode adicionar uma margem para cima e uma margem para a esquerda. Então eu vou aplicar aqui, ó, margem pode ser de 3 pixels para cima, 0 para direita, 0 para baixo e 1 pixel aqui para esquerda. Então vejo que já fica um pouquinho melhor com esses espaçamentos. E a gente também finalmente pode alterar aqui a cor da fonte, né? Através de um color. E qual que é a cor que eu quero pegar? Eu tenho uma variável que é vermelha. Então, if color red. Show de bola, então aqui já temos essa parte da validação com esses estilos aqui para os nossos spams corretamente, como a gente precisa. E agora o segundo passo é fazer o seguinte: como eu tenho uma função para setar um erro, eu também preciso ter uma função para remover esse erro, para validar esse meu campo, ok? Então eu vou criar uma nova função aqui chamada removeError, ok? Também vai receber apenas um index. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente isso aqui que eu fiz ali no setar o erro, só que ao invés de aplicar uma borda aqui, eu vou retirar essa borda, ok? Então, estou retirando a borda e ao invés de eu aplicar aqui para os spams um display block, eu quero apagar eles, quero tirar eles dali através de um display none, ok? Então aqui, como quando eu conseguir validar esse meu nome, por exemplo, ao invés de chamar o setError, eu quero chamar esse removeError, passando exatamente o seu index, que é o seu índice, né, que é o 0. Então, salvei e agora quando digitar alguma coisa aqui dentro, Gustavo, vejam que já está funcionando a validação corretamente. Pois o nome deve ter no mínimo 3 caracteres. Se não tem 3 caracteres, mostra a borda vermelha e esse textinho. Caso contrário, valida com sucesso. E agora podemos trabalhar com a parte do e-mail, então vou criar uma nova função aqui, ó, email validate. E para fazer a validação desse meu e-mail, a única coisa que a gente sabe se o e-mail é válido ou não é através do seu regex, ok? Então nós precisamos fazer um teste aqui dentro. Então eu vou fazer um if, vou pegar aqui o meu e-mail regex e eu vou estar testando esse regex onde? Eu vou estar testando exatamente no valor que eu digitar nesse campo. E eu consigo pegar esse valor através da minha variável campus que eu tenho lá em cima. Após o 0, que é o nome, eu tenho um 1, que é o e-mail. Então eu vou lá no meu 1 e vou pegar o seu valor. Então, value, beleza? Então aqui dentro eu vou colocar um console.log e vamos colocar aqui, ó, validado com sucesso, beleza? Caso contrário, esse e-mail não foi validado e nós temos um erro, correto? Então, console.log, colocar aqui, ó, não validado. Muito bem, vamos testar isso aqui agora. Lá em cima eu já adicionei aqui também o meu onInput email validate, ok? Então quando eu digitar qualquer coisa ali dentro, ele vai chamar essa minha função email validate, show de bola. Tá tudo funcionando certinho e vamos testar isso aqui. Vou abrir meu inspecionar, vou abrir aqui o console, vou limpar. Quando eu digitar qualquer coisa aqui dentro, olha só, não validado. Beleza? Então está apresentando aqui a mensagem não validado. Mas se eu colocar um e-mail agora com a sua estrutura, então, @gmail.com,
vejam só que foi validada com sucesso. Então já está funcionando essa nossa validação e a gente pode aplicar esse set error e remove error. Isso aqui é muito simples, pois agora ao invés de eu colocar um console log, eu só preciso chamar essas funções mudando os seus índices. Então set error 1 e agora nós temos esse remove error, só vou colocar aqui o 2 pontos, ponto e vírgula na verdade. Aqui troco para 1 também, ponto e vírgula, salvei. E agora se eu digitar um e-mail aqui, ó, não funcionou, Gustavo. E não funcionou porque eu coloquei o contrário, na verdade. Então, para mim fazer isso aqui funcionar, eu posso colocar um sinalzinho de negação no início. Então, quando isso aqui for falso, então quando o meu e-mail não estiver validado, eu mostro o erro. Caso contrário, eu removo o erro. Agora sim, quando eu escrever qualquer coisa aqui dentro, digite um e-mail válido. E se eu digitar um e-mail válido, vejam só que ele já some essa parte da validação e quer dizer que esse e-mail foi validado. Muito bem, e por último nós temos essa parte da senha. Então a senha ela deve ter no mínimo 8 caracteres. Então vejam só a mensagem aqui, ó. Deixa eu retirar esses elementos, ok? Vamos retirar aqui também. Show de bola? Então, ó, digite uma senha com no mínimo 8 caracteres. Então vou criar uma nova função aqui embaixo. Então function main password validate, então vai ser a validação da senha principal, que é desse meu primeiro campo, ok? E aqui dentro eu vou começar fazendo uma validação, então se o campus, agora eu consigo pegar o campus 2, que é exatamente esse campo da senha principal, eu consigo pegar o valor desse campo e consigo pegar o comprimento. Se o comprimento for menor que 8, eu quero setar um erro, ok? Então setar o erro para o índice 2. Caso contrário, então else, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele remova, essa foi boa, né? Eu quero que ele dá um remove error ali no meu índice 2, ok? Então vamos testar isso aqui, voltando aqui em cima, se eu digitar qualquer coisa, não funcionou. Mas por quê? Pois a gente tem que adicionar lá no onInput, aqui em cima, cadê? Esse meu password, eu preciso colocar aqui no onInput, exatamente esse meu main password validate. Quando eu digitar qualquer coisa ali dentro, quer dizer que ele vai aplicar aquela validação, digite uma senha com no mínimo 8 caracteres. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, então está funcionando já essa parte aqui da validação pelo seu comprimento. E agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que validar esse segundo campo aqui, comparando se as senhas são compatíveis, se as senhas são iguais. Assim como nós temos nesse textinho, ó, senhas devem ser compatíveis e também com no mínimo 8 caracteres. Então o que é que eu vou fazer? Olha que legal isso aqui, pessoal. Após eu conseguir validar esse meu primeiro campo aqui da senha, ou seja, ele é maior ou igual a 8 caracteres, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou chamar uma nova função chamada comparePassword, ok? Então eu vou chamar essa função, onde essa função vai ser responsável por comparar essas senhas e realizar essa validação. Então agora eu vou criar essa função, comparePassword. Aqui dentro eu vou lá nos meus campos, então eu vou pegar o campo 2, ok? Que é dessa senha principal aqui. Vou pegar esse campo, vou pegar o seu valor, ok? E esse valor deve ser exatamente igual ao meu valor que eu tenho no meu campus 3.value. E consequentemente, esse meu campo 3, que é exatamente esse aqui da repita minha senha, então vou adicionar um E, ok? Esse campus 3.value, então ponto value, eu quero que o comprimento dele também seja maior do que 8, maior ou igual a 8. Então só deixa eu mudar o sinalzinho aqui, maior ou igual a 8, agora sim já temos exatamente todas as validações que a gente precisa aqui para comparar essas senhas. Então, se isso aqui for verdadeiro, eu quero remover o erro, ok? Então, remove error, agora o índice é 3, show de bola. Caso contrário, eu vou colocar aqui um set error e vou passar o índice 3. Muito bem, vamos testar para ver se isso aqui está funcionando, Gustavo. Digitei um nome, então ele já tem a validação ali com no mínimo 3 caracteres. Muito bem. O e-mail também está funcionando para validar se é um e-mail válido ou não. Agora, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres. Então, Gustavo 1, 2, 3. Veja que já mostrou aqui, ó, senhas devem ser compatíveis. E se eu digitar qualquer coisa aqui dentro, Gustavo 1, 2, 3... Olha só, eu acho que eu digitei errado. Gustavo 1, 2, 3. Pessoal, ainda temos um detalhezinho. Vamos ver se eu digitei corretamente. Então eu vou inspecionar aqui e vou
trocar ao invés de password para text. Então tá Gustavo 123 e aqui a mesma coisa, deve estar Gustavo 123. Então text, vejam que esses valores estão exatamente iguais, então ele deveria ter removido esse meu erro, não é mesmo? Então a validação aqui, ó, campus2.value deve ser igual a campus3.value e campus3.value.length deve ser maior ou igual a 8. Isso aqui está atendendo essas condições e ele deveria ter funcionado chamando esse remove error 3. Vamos investigar aqui o que está acontecendo. É claro, né, pessoal? Então, ninguém está chamando esse compare password além do main password validate. Então, eu tenho que chamar esse compare pass aqui em cima no seu input. Então, repita a sua senha. Aqui no onInput, eu quero que ele chame exatamente aquela minha função compare password. Agora sim vai funcionar, pois ele vai estar validando toda vez que eu digitar alguma coisa aqui dentro, ok? Então vamos testar novamente, Gustavo 123, então senhas devem ser compatíveis. E agora, Gustavo 123. Não funcionou ainda. Caraca, o que está acontecendo aqui? Será que eu digitei errado de novo ou digitei certo? Então mudamos para text, tá aqui, ó. Digitei errado, então é Gustavo. Agora sim validou, ok, pessoal? Então vou até atualizar e vou cuidar para digitar corretamente. Então Gustavo 123 e aqui novamente Gustavo 123. E agora sim está funcionando corretamente. Eu só tinha digitado errado, é óbvio que não ia funcionar. Porque se eu adicionar qualquer outra coisa aqui em cima, vejo que as senhas não são mais iguais. Então ele mostra a mensagem que as senhas devem ser compatíveis. Mesma coisa se eu digitar qualquer coisa aqui dentro e não ter nada lá dentro, vejam que isso aqui dá erro, né? Pois as senhas não são compatíveis. Mas se eu digitar exatamente igual, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aqui embaixo também a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vejam que as senhas agora sim são compatíveis e a validação já está funcionando com sucesso. Isso aqui é muito bacana e olha só a quantidade de coisas que vocês já aprenderam nessa aula. Só que a gente tem um detalhe pendente aqui. Por que, Gustavo? Pois, se eu não for digitar nada ali dentro e eu clicar em enviar, vejam que ele está enviando esse formulário e não está mostrando nenhuma validação. Então, o que nós precisamos fazer? Logo após aqui a linha 73 desse meu e-mail regex, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no meu formulário e eu quero ficar escutando, então eu vou adicionar aqui um event listener. Eu quero ficar escutando toda vez que esse formulário tiver um submit, ok? Então toda vez que isso acontecer, eu vou criar uma função anônima aqui dentro, recebendo um event de parâmetro, beleza? Desta maneira aqui. Muito bem, então eu já tenho essa função anônima aqui dentro. E toda vez que eu clicar no botão de enviar, eu quero que ele pare e faça alguma verificação. Então eu consigo parar esse meu envio através de um event que está recebendo aqui como parâmetro e prevent default. Dessa maneira aqui, toda vez que eu clicar em enviar, ele vai cair no console log que eu vou estar adicionando, ok? Então eu coloquei um console log qualquer. E agora, se eu abrir aqui o meu inspecionar, console, eu vou limpar e clicar em enviar, vejam só que ele não enviou o formulário e ele mostrou aqui no console log exatamente essa mensagem. E o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro eu preciso que ele mostre todas as validações, então que ele execute todas as validações conforme os campos que eu digitei, ou não, né? Pois se eu não digitar nada e clicar em enviar, eu quero que ele mostre todos as nossas mensagens de erro. E para isso é muito simples, é só eu chamar exatamente o nome dessas minhas funções. Então, o primeiro de tudo é o name validate, ok? Então, veja se eu clicar em enviar, agora ele aplicou aqui a validação no nome. A mesma coisa eu posso fazer para o email validate, ok? Então, email validate, abre e fecha parênteses para dizer que é uma função, né? Agora o próximo é main password validate, main password validate. Show de bola! Se eu clicar em enviar, vejam só que ele já aplicou para esses três. E o último que falta aqui é o compare password. Agora sim, vamos adicionar ele aqui. Show de bola, salvei. Quando eu clicar em enviar, vejam que ele não enviou o formulário e ele mostrou todas as validações que nós temos. E agora vamos fazer alguns testes, ok? Então, se eu clicar em enviar e não tem nenhum campo, veja que ele aplicou as validações e não fez o envio do formulário. Só que se eu for digitando aqui, ó, Gustavo, então eu digitei o Gustavo e mandar enviar, nós ainda precisamos dessa validação. Então, gustavo@gmail.com, ok? Então, temos a senha aqui que deve ser no mínimo 8 caracteres, então Gustavo123,
e as senhas devem ser compatíveis, Gustavo 123. Muito bem, então a validação do nosso formulário já está funcionando corretamente como a gente precisa. Vejam só que é algo bem simples, ainda pode ser feito de outras maneiras, esse código também ainda pode ser mais otimizado, mas de maneira geral é isso, ok pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula, realmente foi uma validação bem simples, mas que já funciona bastante aí nos seus projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Show de bola, então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, se esse conteúdo lhe ajudou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e também de se inscrever bastante aqui nesse canal. Deixe seu like e te espero na próxima aula. Aquele abraço, até mais e tchau, valeu!